Olá, amados irmãos e amados colegas que está presente aqui hoje. Hoje eu vou começar dando uma introdução sobre números, introdução, até que a gente vai aqui aprofundar nesse texto aqui. Hoje é um estudo da Palavra de Deus. Eu já venho fazendo um longo estudo desde Gênesis e eu gostaria de compartilhar com os irmãos e com os amados colegas, ou você que por acaso caiu aqui de paraquedas sem querer nesse vídeo, mais um estudo da Palavra de Deus. E esse estudo está em Números capítulo 7. Todo dia eu vou postar, não vou editar esses vídeos, tá bom? Então vai ser vídeos direto, gravado assim, e vai ser todo dia um estudo. Como o capítulo de Números capítulo 7 é grande, eu dividi ele em algumas partes. Então essas partes a gente vai trazer a parte 1, versículo tal até versículo tal, por exemplo. A parte 2, versículo tal até versículo tal. A parte 3 até a parte 5, se precisar, a gente vai fazer esse estudo dividido dessa forma. E se você ainda não leu o livro de Números, começa lendo livro de Números do capítulo 1 até o capítulo 6 para você entender para quando chegar no capítulo 7. Lembrando que eu vou voltar atrás para a gente estar observando algumas coisas que vai ajudar a dar uma luz sobre o texto, tá bom? E antes de começar esse estudo, vai ficar um vídeo muito longo, eu já vou logo avisando, mas para a glória do Senhor, que bom que o Senhor proporcionou esse tempo para nós aqui. Vamos orar primeiro para a gente dar sequência a esse estudo aqui, tá bom? Se você puder, você fecha os seus olhos. Ó Senhor Deus, amado Pai, nós te pedimos agora, Senhor, no momento que vamos ler da Tua Palavra, da Tua sabedoria, nós te pedimos a Tua orientação, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos para enxergar as Tuas verdades, enxergar a Tua Palavra e ver quão preciosa ela é, Senhor. Ó Senhor, que nossos corações estejam de corações abertos, como o Senhor abriu ali sua mão ali para cada um de nós pecadores, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar colocando a sua mão sobre cada pessoa que está aqui assistindo esse vídeo, que está aqui acompanhando, que o Senhor possa estar colocando nela, Senhor, um coração puro, um coração quebrantado, que possa estar ouvindo a Tua palavra e a Tua voz, Senhor. Nós te entregamos esse estudo, dedicamos a esse tempo ao Senhor, no próprio e no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. A gente vai ler primeiro Números capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 10, tá bom? Então acompanha comigo aí, já pega a sua Bíblia. Vamos lá. Vai nos dizer assim, ó. E aconteceu, no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, com todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e os santificou, que os príncipes de Israel, os cabeças das casas de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, um carro e cada um deles um boi, e os apresentaram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: recebe-os dele, e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés recebeu os carros e os bois, e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério, e 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto seu cargo estava o santuário e o levavam nos ombros. E ofereceram os príncipes para a consagração do altar, no dia em que foi ungido. Apresentaram, pois, os príncipes as suas ofertas
perante o altar. Então aqui, esse capítulo de Números, ele vai tratar sobre as ofertas aqui que os príncipes trouxeram, né, ali, quando acabou de levantar o tabernáculo. Vamos, por versículo, a gente vai ler, a gente vai acompanhar algumas referências aqui, tá bom? Então eu peço você que vai acompanhando aí com a gente. Aqui fala que aconteceu no dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu, aí vai falando, e o santificou com todos os seus utensílios, também o altar e todos os seus pertences, e os ungiu e o santificou. Isso daqui está acontecendo no dia que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu ele. Isso vai nos dizer lá em Êxodo 40 e o versículo 17 a 19. Vai nos dizer isso. Êxodo 40, o versículo 17 a 19, vai nos dizer, é quando Moisés está ali, santificou ali, o tabernáculo foi acabado de montar. Êxodo 40, versículo 17 e 19, vai nos dizer assim, ó. Assim, ou então foi que dia? Foi no primeiro mês, no segundo ano, ao primeiro dia do mês foi levantado o tabernáculo. Então nessa data aqui, o primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês foi levantado o tabernáculo. Foi erguido o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele os seus varais e levantou as suas colunas. E o versículo 19, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E aqui vai falando, vai dando continuidade aqui nos versículos, vão nos falando passo a passo como que ele foi fazendo. A gente vai dar ênfase nesses versículos que é de Êxodo 40, 17 a 19. Porque o que acontece? Talvez muitas pessoas pensam que o tabernáculo ele foi erguido lá em Êxodo e não aconteceu mais alguma coisa. Mas aconteceu. A oferta que os príncipes estavam trazendo ali foi no mesmo dia que Moisés acabou de levantar o tabernáculo. Então a gente sabe que lá em Êxodo capítulo 40, dos versículos 17 até o versículo 19, vai nos dizer essa data, vai nos informar essa data, que foi a data que Moisés acabou de montar ali o tabernáculo, e aqui vai nos dizer, nesse versículo atual que estamos, de número 7, versículo 1, que ele ungiu e o santificou, e por aí vai no versículo seguinte, como todos os seus utensílios. Aí lá vai falar como que fez, também o altar e todos os seus pertences, e ungiu e o santificou. Aqui vai nos dizer no versículo 2, acompanhe comigo, que os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram, versículo 3, e trouxeram sua oferta perante o Senhor. Vamos ler até aqui. Os príncipes de Israel, os cabeças das casas de seus pais. Para você entender isso aqui, a gente vai ter que voltar lá para trás. Porque o que acontece? Lá atrás, houve um censo, que é uma contagem, né, ali dos israelitas ali, das tribos. Teve um censo que foi contado com eles. Está lá em Números 1, aí começa no versículo 4 e vai até o versículo 16. A gente tem uma lista desse recenseamento que aconteceu. E dentro dele vai estar o quê? Vai estar, aqui estará cada um de vós, homem que seja cabeça de seus pais. Então, aqui vai nos dar essa lista. Vamos ler essa lista aqui, que está em Números capítulo 1, dos versículos 4 até o versículo 16. Fala assim, ó, estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça de seus pais. Ou seja, o que está falando no versículo de número 7? Está falando assim, ó, os cabeças das casas de seus pais, que os príncipes de Israel, aí aqui lá atrás vai falar, os cabeças das casas de seus pais, os que foram príncipes das tribos, aí vão ser, aí vai falar aqui, estes, pois,
são os nomes dos homens que estarão convosco. Então aqui a gente tem esses nomes desses príncipes. Apesar que em Números capítulo 7 também vai citar eles, o nome deles, mas aqui a gente tem a lista completa. Esses, pois, está em Números 1, tá? Acompanha aí, versículo 4, versículo 5. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco. De Ruben, ou seja, da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur, de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai, de Judá, Naasson, filho de Aminadab, de Isacar, Natanael, filho de Zuar, de Zebulon, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, de Benjamim, Abidã, filho de Gideone, e de Dan, Aizer, filho de Amissadai, de Azer, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Elisaf, filho de Deuel, de Naphtali, Aira, filho de Enã. Aqui, no versículo 16, vai nos dar um dado importante. Olha aqui, versículo 16 fala assim, ó, estes foram os chamados da congregação. Esses o quê? Aí vai dar continuidade. Os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então esse daqui é os príncipes das tribos de seus pais. É o nome que a gente tem aqui dos príncipes que aconteceu esse recenseamento. O Senhor pediu para Moisés ali juntar, né, fazer ali e tomar a soma dos filhos de Israel, segundo as gerações, segundo a casa de seus pais, tinha um critério, com divisão conforme o número dos homens, de todo homem, e cabeça por cabeça. Então, aqui em Números capítulo 1, para você entender ele, isso daqui eu só estou dizendo aqui para você entender quem que eram os príncipes das tribos. Então, para você entender lá. Esse recenseamento é como se fosse um IBGE. Você já viu que passa aí na sua casa, de repente, algumas pessoas aí do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística perguntam quantas pessoas tem na sua casa, então eles estão levantando um censo. Aqui, em Números capítulo 1, acontece a mesma coisa, tá bom? E aqui é os príncipes de Israel, os cabeças das casas dos seus pais. Aqui no versículo 3, vai falar que esses príncipes de Israel, eles trouxeram a oferta perante o Senhor. E aqui vai especificar essas ofertas, tá bom? Versículo 3 vai nos dizer quantos foram essas ofertas. Aí fala, e trouxeram sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos, ou seja, 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes, um carro. Então é como se fosse 2 príncipes tendo ali um carro, para você entender. E cada um deles um boi. Então é 12 bois, então um para cada um. E os apresentaram diante do tabernáculo. Essa divisão aqui, ela vai ocorrer ao longo do capítulo. A gente não vai ler ele todo hoje, amanhã a gente vai dar uma continuidade, mas essa divisão aqui, ela vai correr ao longo do capítulo. Vai falar exatamente sobre essas divisões aqui. Então foram 6 carros, guarda isso, foram 6 carros cobertos e 12 bois, por 2 príncipes um carro. Então, tinha 2 príncipes, não era 12? Era 12, então tinha 2 príncipes, um carro. A cada 2 príncipes tinha um carro. Então, 6, né, no caso, e 12 bois, um para cada. Versículo 4. Vamos pular aqui, deixa eu só virar aqui. Versículo 4. Fala assim, ó. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 5, recebe-o deles e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, a cada qual segundo o seu ministério. A ordem que o Senhor deu aqui foi o quê? Foi para cada qual segundo o seu ministério.
Por que segundo o seu ministério? Porque havia alguns utensílios no tabernáculo que eles necessitavam de uma força maior para carregar. De um animal. Antigamente, é claro, eu creio que todos sabem, não existia um carro, um veículo. Então eles tinham que carregar usando os animais. Os animais eram muito usados nessa parte. Então, cada qual segundo o seu ministério. O que é o ministério? É aquilo que a pessoa ministra. Você já viu alguém falar assim, ministrar a palavra, por exemplo. Então é aquilo, é segunda ministração. A gente vai ver aqui que mais para frente, os filhos de Coate, eles não receberam, os filhos de Coate não receberam nada. E a gente vai entender isso, por que eles não receberam. Essa parte desses carros aqui e desses bois, desses 6 carros e desses 12 bois que estão aqui, os filhos de Coate, eles não receberam. Aí depois a gente vai entender por quê. Aqui já vai começar a falar da divisão. Se você quiser pegar um papel, uma caneta e anotar, é bom para no final vai dar as contas certinho. Vamos lá. Então, a divisão vai ser qual? Qual que é o meio? Vai ser segundo o seu ministério. Versículo 6. Assim Moisés recebeu os carros e os bois e os deu aos levitas. E aqui vai falar no versículo 7. Agora vai começar Números capítulo 7 e o versículo 7. Essa divisão que a gente vai ver, essa divisão aqui, para onde que foi esses 6 carros, como também esses 12 bois que esses príncipes trouxeram, os príncipes de Israel trouxeram sua oferta perante o Senhor. Vamos lá. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. Presta atenção nessa palavra aqui, ó. Segundo o seu ministério. Porque a gente tem que entender qual que era o ministério, o que os filhos de Gerson, os gersonitas, ministravam no tabernáculo. E a gente vai ver aqui o que eles ministravam. Versículo 7, e lá em Números 4, no capítulo 4 de Números, vai falar. Os gersonitas ministravam, Números, capítulo 4 e versículo 24 a 26. Vai falar do ministério dos gersonitas. Qual que era o ministério dos gersonitas no tabernáculo? Era este o ministério. Versículo 24, de Números 4, 24. Este será o ministério das gerações dos gersonitas, ou seja, os filhos de Gerson, no serviço e no cargo. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua coberta, a coberta de pele de texugos, que está por cima dele, e a cortina da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que diz respeito a eles, para que ministrem. Aqui então está falando sobre os ministérios dele. Vamos ler o versículo 28 também. Vai nos dizer assim, ó: este é o ministério das gerações dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então esse daqui era o ministério dos gersonitas. Se a gente for parar para pensar, era muita coisa que os gersonitas carregavam. Ali era muita coisa mesmo. Até porque você vê que só pelo versículo de Números 4, 25 e 26, a gente vai ver que eram muitas coisas. E a gente sabe que os utensílios do tabernáculo, as medidas dele, não era pequena. Eram medidas grandes. Então era necessário que os gersonitas ganhassem, aqui como diz em Números capítulo 7, versículo 7, eles recebessem o quê? 2 carros e 4 bois. 2 carros e 4 bois. Você reparou que eles receberam 2 carros e 4 bois. Então, provavelmente, por que foi essa divisão?
2 carros. Um carro, pensa num carro, como se fosse um carro de boi, para ficar mais específico para você entender. Eles receberam, vamos ler de novo com calma, 2 carros e 4 bois. E deu aos filhos de Gerson segundo o seu serviço. 2 carros e 4 bois. 4 boi. Se é 2 carros, o que vai acontecer? Eles vão ter que usar cada boi, 2 juntas de boi, para puxar um carro. Não é um boi só que puxa um carro. A pessoa, eu creio que vocês já viram em carro de boi, então ficou dividido um conjunto. Uma junta de boi para um carro e a outra junta de boi para outro carro. É por isso. Então foi uma divisão justa e proporcional também ao mesmo tempo. Vamos lá, dando continuidade. A gente já falou do ministério dos gersonitas, o que eles carregavam. E era muita coisa mesmo. Eles carregavam coisas demais. E para carregar isso no lombo, a gente sabe que, humanamente falando, é bem possível. Pode até conseguir. Mas é bem complicado e tem mais dificuldades para fazer isso, né? Vamos lá. O versículo 8 vai nos dizer assim, 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu serviço, sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Então 4 carros e 8 bois. A divisão ainda é a mesma que eu falei anteriormente. 4 carros. Vamos ler aqui direitinho. 4 carros e 8 bois. 4 carros. Então 8 bois, então 2 ali para cada no carro. Ficou a divisão certinha para ter 2 juntas de boi para cada carro. E aqui, versículo 8 ainda, segundo o seu ministério. O ministério dos filhos de Merari. Os filhos de Merari, eles tinham um ministério no tabernáculo. Assim como os gersonitas, e a gente vai vendo ao longo da palavra de Deus, que outros também tinham esse ministério. Eles ministravam no tabernáculo. Aqui vai nos dizer o seguinte, segundo o seu ministério. A gente vai lá em Números, capítulo 4, e os versículos 29 até o versículo, vamos ver aqui, Números 4, o versículo 29, vamos ler o 29. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, os contarás. Aqui está falando que vai contar eles. Está falando deles. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás todo aquele que entrar nesse serviço, para administrar o ministério na tenda da congregação. Aqui, versículo 31. Opa, a caneta caiu aqui. Versículo 31 agora vai nos dizer: esta, pois, será a responsabilidade do seu cargo. De quem? Do cargo dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação. Agora vai falar o ministério deles. Eles eram responsáveis por quê? Pelo quê? As tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas, as suas cordas, com todos os seus instrumentos e com todos os seus ministérios. Aqui, aí, para finalizar o versículo, contareis os objetos que ficarão no seu cargo, nome por nome. Versículo 33. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo o seu ministério na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão. Então aqui está falando dos ministérios dos filhos de Merari. Eles também receberam. Olha aqui, eles receberam 4 carros e 8 bois, os filhos de Merari. Por que eles receberam? A gente vai olhar também que eles carregavam utensílios da parte do tabernáculo, que eram utensílios pesados. Então, era necessário que tivessem ali para eles uma ajuda de algum animal ali para estar ajudando, transportando esses objetos. Então, era necessário isso. Por isso que eles ganharam, até a gente vai ver aqui, que foi até mais. Foram
4 carros e 8 bois. Foram até mais que os gersonitas ganharam. Por quê? Era mais pesado. Se você for analisar bem, aqui fala que as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases. Só isso daqui já dá um peso bem grande. Então era necessário realmente ter uma junta ter mais coisas ali, ter mais animais envolvidos, mais carros em maiores quantidades, porque o peso é maior, tá bom? Se não estiver dando para entender, ou se ficar em alguma dúvida, pode digitar nos comentários aqui embaixo, que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui, o versículo 9 vai nos dizer o seguinte: mas aos filhos de Coate, os coatitas, nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, que deveriam levar os ombros. Aqui fala que os filhos de Coate, ou seja, os coatitas, eles não receberam nem carros e nem bois. Por que eles não receberam nem carros e nem bois? Porque o trabalho deles, que eles tinham, a responsabilidade que eles tinham, aqui no próprio versículo vai explicar o porquê que eles não receberam. Eles ministravam ali a parte que era o santuário. E o santuário, ele era levado que nos ombros. Lembrando que a gente vai ler isso aqui, o santuário ele não podia ser tocado. Uma pessoa que tocasse nele, ela morreria. A gente vai ler isso aqui. Vamos lá. Levar as cortinas do tabernáculo aos filhos de Merari, a gente passou, nada deu. Os filhos de Coate tinham uma responsabilidade de administração que não necessitava de uma tração animal, mas sim humana, para realizar o serviço, porque eles carregavam o santuário nos lombos. O que vai falar isso? Números capítulo 4, versículos 5 a 15, vai nos dizer o quê? Peraí. 9, versículo 9. A seu cargo estava o santuário. Só um minutinho. Números 4, 5 a 15. Vai nos dizer assim: quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com eles cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhe-ão por cima uma coberta de pedras de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul. Sobre ela, a mesa, porão os pratos, os seus incensários, as taças e escudelas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhes cobrirão seus varais. Então tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele todos os seus utensílios na coberta de pele de texugos e colocarão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano azul, e com a coberta de pele de texugos o cobrirão e lhe colocarão seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário, e os colocarão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de pele de texugos, e os colocarão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima dele estenderão um pano de púrpura. E sobre ele colocarão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, os garfos, as pás e as bacias, todos os instrumentos do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de pele de texugos, e lhe colocarão seus varais. Agora vai nos falar, essa parte, esse versículo 5, ele nos interessa bastante. Olha aqui, chegamos na parte que vai nos dizer: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo.
Ou seja, aqui está falando da ministração dos filhos de Coate. Os filhos de Coate virão para levar o quê? Acabar de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário. Mas, olha, no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então, na tenda da congregação, os filhos de Coate, eles tinham a responsabilidade de o quê? De carregar o santuário. E o santuário, ele era carregado nos lombos, nos lombos, como eu havia dito. O santuário era carregado nos lombos e não podiam tocar neles. Por isso que não havia uma necessidade, eu vou deixar isso bem claro, porque o versículo 9, o próprio versículo já explica isso, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui para que vocês entendam. Não havia ter uma necessidade de transportar o santuário por animais, sendo que esse cargo era feito por uma força humana, vamos dizer assim. Esse cargo era dos filhos de Coate, os coatitas, eles viriam ali e pegavam nos seus próprios lombos. Ou seja, eles não precisavam de animais para estar ali pegando e transportando o santuário. E ao mesmo tempo eles não podiam tocar no santuário, tá bom? Eu gostaria de deixar isso bem claro. Então, até aqui, agora a gente vai ler o versículo 10 para a gente finalizar. Eu espero que você esteja aproveitando esse tempo, esteja realmente entendendo. Se eu estiver falando muito rápido ou alguma coisa assim, pode deixar nos comentários aí. A gente está aqui sempre para receber aí das pessoas, se às vezes a gente fala muito rápido, não está captando direito, ou ficou faltando alguma coisa aqui, vocês podem estar comentando aí nos comentários, tá bom? Está aberta as opiniões. Mas vamos lá. Versículo 10 para a gente finalizar o estudo de hoje. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Sim, apresentaram sua oferta perante o altar. Então, no dia em que foi ungido, os príncipes, eles apresentaram sua oferta para o altar. Nesse mesmo dia que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e ungiu, os príncipes foram lá e apresentaram as suas ofertas. Tá bom? Queria deixar isso bem claro aqui. Então o estudo de hoje se encerrou. Era sobre isso que eu queria falar. E lembrando que amanhã haverá um outro estudo, tá bom? Aqui de novo, em Números, capítulo 7, a gente vai dar continuidade aos versículos 10 em diante, tá bom? Eu queria deixar isso bem claro aqui para vocês, que a gente vai dar continuidade e assim por diante, se o Senhor nos permitir novamente, tá bom? O mais é isso, e que Deus abençoe essa palavra no coração de cada um de vocês. E a gente vai finalizar agora. Gostaria de convidar você que ficou até o final do vídeo, que está acompanhando, para que você ore junto comigo, para que nós possamos pedir a orientação de Deus, a orientação do Senhor, tá bom? Então vamos lá, se você puder, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia da graça que o Senhor tem nos permitido. O Senhor tem dado força, Senhor, para nós estamos chegados aqui novamente por mais um estudo. Ó Senhor, que o Senhor possa estar colocando essas palavras em nossos corações, que o Senhor possa estar nos dando entendimento e sabedoria, e que o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos a cada dia mais, para que nós possamos entender as Tuas verdades contidas na Tua palavra, que nós possamos, Senhor, fazer bom proveito desse estudo. E te peço também, Senhor, que as outras pessoas que estão ali, que estão vendo, que o Senhor possa estar iluminando e abençoando elas, quebrantando o coração delas e abrindo os corações delas, para que elas ouçam essa palavra e ouçam a sua voz, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor possa estar nos dando a cada dia o entendimento e o discernimento necessário para a Tua palavra, que
que nós possamos, Senhor, a cada dia mais e mais estudar a Tua Palavra. Nós te agradecemos por mais esse dia da graça que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui. O Senhor tem a cada dia fortalecido e levantado a nossa fé para chegarmos diante de Ti. Nós te pedimos, Senhor, te peço, Senhor, por cada pessoa que está aqui vendo e ouvindo, e que essa pessoa possa estar, Senhor, aproveitando esse estudo, que ela possa estar buscando, Senhor, a Tua Palavra, buscando a Ti a cada dia. Eu te entrego, Senhor, a cada pessoa que esteve aqui conosco, que o Senhor possa estar abençoando e colocando a mão sobre cada uma dessas pessoas. Que assim seja, segundo a Tua vontade, no santo e no Teu próprio nome, Senhor Jesus. Amém. Então, a gente se encerra aqui por hoje um estudo de Números capítulo 7. Até o próximo vídeo. Se for da vontade do Senhor, nas graças de Deus, estaremos reunidos aqui de novo para nós darmos continuidade ao nosso estudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.